Graça e paz a todos, aqui é o pastor Diego da comunidade cristã Hadash. É com muito prazer que nós recebemos aqui, casal abençoado, o pastor Flávio Amaral e a missionária Andréia Castro, estão conosco aqui fazendo um trabalho missionário. Eu aproveito logo de cara para pedir duas coisas. Primeiro, que a gente ajude o pastor Flávio a chegar aos 20 mil inscritos, e nós vamos chegar logo aí, falta pouquinho. E o canal da comunidade cristã Hadash também, que a gente tem um propósito de chegar aos 1000 inscritos, e nós vamos chegar em nome de Jesus. Bom, nós vamos fazer aqui um roteiro de perguntas com o pastor Flávio e com a missionária Andréia. Se você tiver mais alguma pergunta, eu tenho certeza que você pode postar aí nos comentários, e logo depois o pastor de repente pode até fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Pastor. Olá, povo lindo de Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa e por esse ministério lindo. E eu estou aqui para responder você naquilo que tu tens dúvida. É isso aí, é um prazer muito grande a gente ter o pastor aqui. Lembrando que as perguntas que nós recebemos foram formuladas pelos nossos jovens aqui, né? Então tem perguntas sobre vários temas aí, e ele disse que não vai escapar de nenhuma. Não teve ensaio, ele não viu as perguntas antes aqui. Está tudo ali. Manda ver. Para chegar e responder. Bom, pastor, tem algum problema de ser chamado de ex-travesti? Tem não. Não? Pode chamar. Não tem problema não. A gente coloca propaganda, vai estar pregando o pastor Flávio. Ex-travesti. Como vão saber se não há quem pregue? Alguns jovens me perguntaram como abordar um homossexual para poder evangelizar. O senhor tem essa facilidade pelo fato de que já foi um homossexual e já tem ali o tato com a coisa. Qual a dica que o senhor dá para esses jovens evangelizar um homossexual? No meu caso, da maneira que eu chegar neles, eles vão estar já espertos para ouvir, por causa da vida que eu levei. Não há fingimento, não há hipocrisia, não tem que cobrir com nada. Eu sei a vida de um travesti, eu sei o que um gay pensa, acha, vive, eu sei tudo o que acontece na vida deles. No caso de uma pessoa que não é gay, que não foi ou nunca se envolveu, mas hoje conhece a palavra de Deus, ele conhece apenas a palavra de Deus e sabe que a homossexualidade, o desejo homoafetivo é pecado. Então, para ele abordar ou conversar com um homossexual, uma lésbica, tem que ir com amor, com carinho. O primeiro passo é receber. Amor, né? O primeiro passo é receber, é abraçar, é sentar ao lado, é conversar, é através do relacionamento. Sim. Sem relacionamento não tem como ganhar eles para Jesus. E o pastor, e por falar nisso, inclusive, né, o pastor passa por muitas igrejas, costumes diferentes, né, estilos de cultos diferentes, apelos a públicos diferentes, inclusive, né? Na sua opinião, qual seria o perfil ideal, então, para este pastor, né, preparar os seus... O pastor do século XXI hoje aqui, para estar acolhendo, qual seria o perfil ideal desse pastor? A necessidade que a igreja terá daqui para frente de pregar contra o pecado e abordar e abraçar os pecadores é muito grande. A homossexualidade, ela aumentou, ela se multiplicou muito devido ao pecado e à maldade do homem. É bíblico, está na Bíblia isso. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria e as pessoas dariam ouvidos a espíritos imundos, doutrinas de demônio, seriam amantes de si mesmo, paixão infame, imoralidade sexual. Tudo isso é bíblico. Então os pastores, eles terão a necessidade de abraçar os gays e as lésbicas e deixar aquela falsa doutrina moralista de conservadora, que a igreja é conservadora, quando não só o homossexualismo é pecado, adultério, fornicação, prostituição, masturbação, pornografia, mentiras lascivas, tudo isso é pecado, mas tudo isso não escandaliza igual um cara, um homem, uma mulher ser gay ou lésbica. Tudo é pecado, todo mal que está na terra, mas hoje em dia está crescendo tanto o número de pessoas assim, que os pastores têm o dever de apacentar essas ovelhas, irmão, e ganhar elas para Jesus, e abraçar com força um ministério igual ao meu e da Andréia. A gente está acompanhando a votação aí que foi paralisada no Supremo Tribunal Federal, que criminaliza a homofobia, né? E os pastores estão preocupados com essa situação,
As igrejas hoje estão preparadas para receber o homossexual que precisa de ajuda? Pois é, as igrejas não estão preparadas. A homofobia não precisa ser crime, ela já é um crime. Ela precisa ser aprovada, ela já é um crime. Bater, espancar, matar, agredir, ofender uma pessoa já é um crime moral, verbal e físico. Então o que o diabo está tentando fazer no meio da política é parar a verdade. Calar a boca da gente, das pessoas que pregam que a homossexualidade, a prática homossexual é pecado. Na verdade tem que atacar o pecado e não o pecado. A prática, eu era cheio de imundície, hoje Deus me purificou. Eu não vivo mais a prática e nem os desejos eu sinto, porque Deus mudou meu coração, Deus mudou meu pensamento. Uma das queixas que muitos homossexuais apresentam é a seguinte situação: eu vou para a igreja, todo mundo fica me olhando com um olhar de julgamento, eu não vou mais para essa igreja hipócrita. E aí, como que funciona? Irmãos, isso desde o princípio, desde a vinda de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus. Raabe, ela foi hostilizada muitas vezes porque foi uma prostituta. De prostituta ela virou princesa, mas mesmo assim nunca deixou de ser hostilizada, atacada, ofendida, criticada. O preconceito ou o conceito humano é muito abaixo de Deus. Deus fala: vocês não veem o que eu vejo. As pessoas olham as falhas, as pessoas olham o pecado, olham o passado, mas não olham o milagre. Não olham, não veem o milagre que Deus fez. Então isso sempre vai existir. Toda a vida eu fui hostilizado por ser ex-gay, ex-travesti, e não por ser ex-mendigo e ex-drogado. Enfrenta julgamentos até hoje, né? Até hoje. A minha esposa é chamada de louca, de tola, de corajosa, que ela é mesmo corajosa por ter casado com um ex-travesti, mas ela sabe o homem de Deus que ela tem na cama e na vida. Eita Deus, eita Deus, eita Deus, eita Deus. Uau! Teve um que entrou lá, está querendo aparecer. Como o pastor lida com esse povo que entra? Porque muitos xingamentos também entram. Eu removo os palavrões, porque não dá para combater com todos. A gente quer aparecer mesmo. Muito. Eu quero me aparecer. Esse negócio eu não preciso ser reconhecido por ninguém, não é por mim. Eu preciso ser conhecido por todo mundo, pela terra, pelo mundo, por Deus, por todos. Precisam, eu preciso e você precisam reconhecer que Jesus é fiel, verdadeiro, milagroso, Pai, príncipe e libertou a minha vida. Quando o Senhor percebeu que estava liberto, teve um momento assim crucial que eu olhei no espelho? Teve. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu não escondo de ninguém. Eu fui à igreja, vivi sendo a igreja, preguei o evangelho, mas eu ainda sentia desejo por rapazes, embora não praticasse. Demorou. Então, da mesma maneira que eu usei o meu corpo para servir a maldade e a injustiça, Romanos 6, leiam, eu usei o meu corpo para servir a Deus, a justiça e a verdade. Do jeito que eu usava para ficar com vários tipos de pessoa, sem nem sentir prazer. Tesão é diferente de prazer. Hoje eu sinto os dois, com a minha mulher. E aí eu vi que eu era liberto, porque nós temos a mente de Cristo. E na verdade vence quem você alimentar mais. Vence, sujeito a Deus. Você vai lutando até que uma hora você chega à conclusão que você não precisa mais lutar. E no processo de libertação, essa foi a maior dificuldade? Olha, eu tive muita dificuldade com as drogas. Né? Eu fui viciado no crack, na cocaína. Então eu tive mais dificuldade de sair das drogas do que da homossexualidade. Do desejo por... A homossexualidade eu fiz muita coisa nojenta e feia que não dá para explanar num vídeo, numa palestra, não dá. Assim, individualmente, quando eu conheço algum rapaz, eu conto tudo que eu fiz. A minha esposa é o meu ombro amigo. Ela sabe de tudo. Das piores coisas que eu fiz na vida, a minha esposa sabe. Por falar na esposa, a missionária Andréia também louva o nome do Senhor. E essa pergunta veio de um integrante do louvor. Teve algum louvor que durante esse processo de conversão assim mexeu contigo, que falou durante esse processo? Teve. Teve algum louvor que marcou? Teve. Cheiro das águas. Vocês vão ouvir. Cheiro das águas do diante do trono. Eu não estava bem, a minha carne gritava, eu gemia e chorava quando eu trabalhava de cobrador de ônibus, porque eu queria ser homem, eu queria ser de Deus, mas eu não conseguia.
eu ainda vivia nos pensamentos, pesadelos e desejos do inferno. E um dia eu ouvi essa música, Ao Cheiro das Águas O Brotará. pessoal vai estar ouvindo aqui, ó. O vídeo aqui a gente vai colocar. Ao cheiro das águas. E quando eu conheci a Andréia, a esperança para os meus. É muito lindo. Aí eu comecei a ouvir essa música muito e Deus tocou no meu coração, que ao cheiro das águas, a água do trono é Jesus. Ao cheiro dele na nossa vida brotará folhas, frutos e a santidade. Quando eu conheci a Andréia, no primeiro culto que eu levei a Andréia, no culto no lar, em Brasília, nós cantamos essa música juntos sem nem saber. Que coisa linda, meu Deus do céu. Pastor, um tema difícil agora. Difícil, eu tenho aconselhado jovens, trabalho com adolescentes, com crianças, e gente, é um tema, abuso na infância. Isso é A ministra Damares contou um relato dela, o povo estava dando risada, fazendo chacota na internet, uma situação delicada. A gente acompanha o teu testemunho, o pastor passou por isso. Como superar isso, pastor? Quando eu tinha 8 anos, 9 anos, eu fui internado em um lar, um abrigo, numa cidade próxima a Brasília. E lá, jovens mais velhos do que eu, 16, 17, 18 anos, eles abusavam de mim. Eles não me violentaram. Eu não fui estuprado, graças a Jesus. Mas eu fui abusado. Eles me tratavam como se eu fosse uma menininha, com carícias, beijos e toques. Isso é constrangedor, porque eu era só uma criança. Então isso afetou o meu psicológico e o meu psiquiátrico. Isso marcou minha vida. Eu cresci um gayzinho, um homenzinho afeminado, achando que eu serviria de mulherzinha para os homens. Eu seria um objeto sexual. E aos 15, 16 anos eu tive todo tipo de relação sexual, com homens e com mulheres. E aos 17 eu virei travesti. E como eu era travesti, eu já tinha na minha consciência que eu seria um objeto sexual, mesmo sentindo nojo de todo tipo de pessoa que eu me deitava, eu sofria muito. Então quando as pessoas falam, você não tem dificuldade com a sua mulher? Claro que eu não tenho, irmãos. A coisa mais linda, gostosa e maravilhosa é você ter uma relação sexual com a sua mulher, homem. E você sendo mulher, você ter com homem. Deus me libertou disso. Como você deve lidar com isso? Tratamento, domínio próprio, saber que Jesus reina, que Ele te ama e que o amor de Deus substitui toda a dor do inferno que você sofreu. Receber o perdão de Deus, se perdoar também. Se perdoar. É Fala, muito importante. Fale, meu amor. Porque o abuso na infância, pastor, ele é uma das portas de entrada para a homossexualidade. Uma brecha do inferno. Né? Então, entre vários outros fatores, às vezes o filho ele é abusado, infelizmente, por pessoas muito próximas a ele. Outra situação é quando a mãe engravida e quer que fosse uma menina. Sim. Então há várias palavras formas, de maldição. Isso seriam portas de entrada. Portas de entrada, mas o abuso na infância, ela é assim, crucial. É crucial, é onde marca mais a pessoa, marca para todo sempre. Ele vai se perdoar, ele vai aprender a conviver com isso, ele vai receber o perdão de Deus, mas realmente eu também fui abusada na infância, infelizmente. Né? Mas é algo que marca para sempre. Mas com Jesus a gente consegue superar, a gente consegue olhar para frente e a gente consegue pegar essa história de dor e sofrimento e consegue transformar ela em um troféu de vitória, dizendo que é possível você ser livre, é possível você ser, né, abençoado, é possível você ser canal de bênção para outras pessoas, porque ninguém passa o que passou por passar. Há um propósito de Deus. Pornografia. Pornografia. Muitos adolescentes, jovens, adultos, casados são viciados nisso. O pastor teve problemas com isso também? Não tive problema com pornografia. Isso leva a uma outra situação, muitas vezes, que é a masturbação, né? A masturbação já tive. Os jovens, a gente sabe que na igreja aí a gente recebe muitos questionamentos com relação a isso. E muitos são sinceros, inclusive, nessa em admitir. Tem algum conselho para essa A pornografia eu sempre senti nojo. Foi pouquíssimas vezes que eu me deparei num vídeo homem com homem, que eu acho selvagem homem com homem, apesar de eu ter praticado sempre assim uma selvageria. E mulher com homem eu achei desnecessário ficar olhando para aquilo. Sempre achei desnecessário.
ver um homem transando com mulheres de toda forma, ter que olhar para os genitais de ambos. Eu nunca me senti bem confortável com isso. Eu prefiro fazer hoje com a minha mulher, que é mais confortável e melhor, e ninguém está vendo, não precisa saber. Uau! Sim, a masturbação, irmãos, eu fui viciado em masturbação, devido à carne gritar muito, desejo, o apetite é muito grande, então com certeza eu fui viciado e procurei um tratamento. Eu fiz um exame, eu fui atrás de exames, eu procurei um médico e ele disse, pode ser ansiedade. Já que você quer parar, mesmo um médico achando normal, porque não conhece a palavra de Deus, eu disse para o médico, isso não é normal, moço. Eu prego o evangelho e não quero estar nas tais práticas. Ele me passou um anti-ansiedade e eu tomei 2 meses, isso foi 2 anos antes de casar com a Andréia. Tá aí, de repente uma dica. É uma dica boa. Isso você maltrata a carne no jejum e na oração. Uma vida de relacionamento com Deus é o principal. Muito jejum, muita oração, muita leitura bíblica, servir a Deus. Se caso acontecer, saiba que a misericórdia se renova a cada manhã. Outra coisa importante que eu lembrei agora, um rapaz, ele falou para o Flávio, um relato dele, que ele não era homossexual, não tinha esses desejos, mas porém, através da pornografia, ele teve curiosidade. E se envolveu. E destruiu a sua vida. 2 anos, mas Jesus já abraçou esse rapaz. Casamento, último bloco de Amém. perguntas. Ótimo. O pessoal tem curiosidade de saber algumas coisas a respeito do casal André e Flávio. Como André reagiu quando ouviu a sua história? Antes de se casar. Fala, é bom. É uma pergunta que sempre faz pra gente, né? Eu trabalhava em um abrigo, que eu sou cuidadora de formação, e ele foi lá nesse abrigo orar pelas crianças, e assim, a gente começou a conversar, e ele é muito espontâneo, muito verdadeiro em tudo que ele fala. A gente sentou, começou a conversar, e ele me contou ali naquela tarde a sua história, né? E eu achei muito interessante que eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse saído da homossexualidade, nunca tinha assim, escutado uma história tão forte como a dele. E eu recebi aquela história assim, com muita alegria, né? Vendo não o que ele foi, mas o que ele é hoje, que é um grande milagre nas mãos do Senhor. E logo ele me fez a pergunta se eu namoraria com um rapaz que veio da homossexualidade, se eu teria algum preconceito em relação a isso, se eu teria um filho. Eu falei que namoraria sim, que eu não teria problema nenhum. Então assim, eu via que Deus, ele não une pessoas, pastor Diego, Deus une propósito. Nós somos um propósito de Deus. Então nós somos um propósito. Outra coisa interessante é que as moças estão vindo conversar comigo. André, fulano se converteu, agora eu quero namorar com ele, me fala isso, me fala aquilo. Gente, Deus une propósito. E tudo que Deus faz é perfeito. Eu recebi a história dele, como até hoje eu falo assim, Senhor, o Senhor me deu um grande milagre, né? Eu durmo e acordo com meu esposo, que é um milagre nas mãos de Deus. E eu me sinto muito honrada por ser a mulher escolhida por Deus para ser esposa dele. Ela foi escolhida por Deus, eu também escolhi. Quando eu vi a Andréia, eu falei bonito. Foi amor à primeira vista? Não, foi amor à primeira vista. Negócio de amor à primeira vista não existe, não. A gente não casa por amor, eu falo isso muito nas igrejas, nós casamos para aprender a amar. Trocar é trocar de defeito. Mas foi uma grande alegria a primeira vez. Foi, eu a vi, achei bonita, né, irmão? Atraente, e ela é, né? E eu disse, você quer casar comigo? De cara, ela regalou o olho, eu falei, quer fazer um filho mais eu? Um não, quer fazer vários. Mas você já tem filhos ainda? Não, com ela não. Ainda não. Nós estamos na fila da promessa. E praticando, porque tem que praticar, tem que namorar bastante. Voltar a se relacionar com mulher, foi difícil no começo? Foi muito difícil no começo. Até o beijo, até o toque carnal trazia um certo desconforto e nojo. Mas devido à vida que eu tive, eu falei, não, Satanás. Se no mundo eu ficava com... Isso foi antes. Isso há muitos anos atrás. A, B, C... Glória a Deus. O nojo que eu tive não foi de ficar com a minha mulher. Antes de ficar com a Andréia, eu tive vários relacionamentos desastrosos, porque foram sem alianças com Deus. Pastor, como que o senhor teve certeza que ela era a mulher de Deus para você e vice-versa? Quando eu a vi a Andréia, eu tive certeza porque ela é o que eu pedi a Deus. Glória a Deus. Falei, eu quero uma mulher mansa, Olha aí, jovem. boa,
doce. Mede direitinho, hein? É, porque eu não sou manso não, viu? Eu sou bravo. É o Espírito Santo que me controla. Então eu quero uma mulher mansa, boa, amável, doce, que cante, que louve, que pregue e que vá comigo aonde eu for. Ela está aqui. Amém. Ela é a mulher que eu pedi a Deus. Em relação a sexo, eu não tive dificuldade de amar a minha mulher, de beijá-la toda o corpo dela. O corpo dela é meu, isso é bíblico. O corpo da mulher é do homem e o do homem é da mulher. Então eu me entreguei para minha mulher como eu me entreguei para Jesus. Gente, nós vamos estar encerrando por aqui. Pastor Flávio, ó, a gente se inscreve no canal do Pastor Flávio, da missionária Andréia. Tá chegando, vai passar dos 20 mil inscritos. Em nome de Jesus. Tem auxiliado tantas pessoas aí. Tem auxiliado muito. Vocês também se inscrevem no canal da comunidade. Divulgue. Isso aí, em nome de Jesus. Pastor, tem outros projetos na área ministerial? Sei lá, pensa em escrever um livro? Nós estamos já preparando o nosso livro, nosso DVD de testemunho. Que bênção. Nós estamos... Deus está abrindo portas, nós vamos trabalhar com casa de recuperação. Para anos não terá distinção e nem separação. É verdade. Vai ser tudo junto. Lésbica com mulheres, gays com os homens, porque é o exemplo que arrasta. A palavra liberta, o conselho edifica, mas o exemplo arrasta. E muito em breve também nós teremos também O nosso ministério, Libertos por Deus. Libertos por Deus, que vai realmente... Que ele já existe, irmãos. Nosso ministério Libertos por Deus, ele existe na prática. Amém. Ele não existe em 4 paredes, mas eu vou até a sua casa, eu vou ao seu lar. Amém. Eu vivo, as pessoas me ajudam, doam, abençoam a minha vida da André. Nós vamos nos lares dos homossexuais, na casa de travestis, de gays, nós vamos em casa de recuperação. Eu e André somos o ministério, a carta vivida. A carta é a credencial vivida. Você entendeu bem o que eu disse? Nós somos escolhidos do Senhor Jesus para esta obra. Pastor Flávio, muito obrigado. Amém, obrigado, Senhor. Você que está assistindo o vídeo aí, compartilha, manda para as pessoas que você, olha, ouça aqui esse testemunho, que eu tenho certeza que vai contribuir para muitas pessoas. Pastores também, não tenho medo de convidar o pastor Flávio. Não, que vocês vão gostar. Ele prega a palavra, o pessoal está gostando, tem sido bênção aqui para a gente. Deus abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Tchau, pessoal.